Bom, galera, para abrir essa lista eu tenho que citar aqui o The Miz, né? Porque o The Miz eu acho que é o grande exemplo de um cara que futuramente talvez não vai ser tão lembrado, não vai ser tão mencionado. Injustamente, né? Porque hoje ele é um superstar muito relevante, nesses anos anteriores aí também foi um superstar muito relevante. E assim, infelizmente pelo perfil dele, de não ser um wrestler tradicional, de não ser um cara que veio de indies, ser na verdade um cara que veio de Tough Enough ali, um cara que muitas vezes parece mais um repórter e apresentador do que um lutador. Por esse perfil, o Miz acaba não tendo tanta mídia, né? Mesmo ele tendo um personagem muito bom, mesmo ele se comunicando muito bem, mesmo ele tendo grandes conquistas como Money in the Bank, título mundial, pode ser até o fim da carreira o maior vencedor de títulos intercontinentais, tem evento principal de WrestleMania, então mesmo tendo grandes momentos ali, se você for lembrar no passado grandes nomes do midcard, você vai ver que eles também acabaram ficando esquecidos. Até os grandes campeões intercontinentais da história, muitos deles também ali acabam não sendo lembrados. Você não consegue listar certinho a lista ali sem da cabeça, sabe? Tipo, sempre você tem que conferir lá pra ver a lista oficial pra lembrar. Então assim, por ele ter sido um cara relevante, mas na maioria das vezes no midcard, e pelo perfil dele, por não ser nenhum cara que tem lá, sei lá, umas 7 lutas sensacionais, que ele foi o destaque, talvez até menos que isso, acredito que o Miz vai ser infelizmente um superstar relevante que futuramente as pessoas vão acabar esquecendo muito dele, ainda mais porque tudo se encaminha para ele aí então ter um fim de carreira onde ele tem um status quase que de jobber, né? Infelizmente. Outro que eu coloco nessa lista é o Sheamus, né? Infelizmente eu vejo o Sheamus também tomando o mesmo rumo. O Sheamus, que é um grande lutador, tem um currículo muito bom dentro da WWE que muita galera aí, muitas estrelas não tem, que é o quê? É o cara que já venceu o Royal Rumble Match, o cara que já ganhou o Money in the Bank, o cara que já venceu títulos mundiais, inclusive já ganhou um título mundial em WrestleMania, já ganhou o título americano, fez um belo reinado ali pelo título de dupla junto com o Cesaro, que foi uma das grandes duplas que tivemos nos últimos anos. Falta ganhar o título intercontinental para se tornar Grand Slam, isso se já não tiver ganhado no dia que eu tô gravando aqui ainda não. Então, ainda assim, eu olho pro Sheamus e vejo a maneira como a WWE trata ele às vezes, igual você repara esse ano aí, quando ele retorna em janeiro, a WWE não usa ele pro Royal Rumble, quando a WWE não usa ele pra WrestleMania, quando ele perde as rivalidades que entra ali, sempre sendo o plano B da rivalidade ou o plano C. Quando eu vejo esse tratamento com o Sheamus, que já não é de agora, desde ali de quando ele fazia dupla também ali com o Cesaro, às vezes, a maioria das vezes era ele que levava as contagens e tal, até antes de fazer dupla com o Cesaro, né? A gente já imaginava que, bom, ou o Sheamus se une ao Cesaro, ou vai dar ruim pra ele, ou ele pode ser um cara aí pouco utilizado, pode se tornar um jobber. Então, assistindo aí esses últimos 4 anos de Sheamus, já fez muita gente esquecer quem é o Sheamus. Já fez muita gente esquecer que o Guerreiro Celta, ele começa a década ganhando tudo, sendo um dos grandes destaques ali, 2009, 10, 11, 12 e um pouco de 13. E aí, de repente, você olha pra ele hoje e vê o status que ele tem. Imagine daqui 10 anos, imagine daqui 15 anos, imagine daqui 20 anos. Quem que vai mencionar Sheamus? Quem que vai citar Sheamus? Quem que vai lembrar do Sheamus? Eu acho que, infelizmente, é outro que vai acabar entrando no esquecimento. O mesmo acaba valendo também pro Dolph Ziggler, né? O Dolph Ziggler, alguém aí que já fez grandes lutas interessantes, inclusive em shows semanais. Inclusive ele fez várias lutas, né? Seja boas ou ruins, mas ele é um dos caras que mais foi utilizado em combates de shows semanais, de live events. Ele é um cara extremamente atlético, né? Então a WWE gosta de utilizar ele, né? Sempre faz ele entrar nas primeiras posições dos Royal Rumbles ali, na maioria das vezes, para aproveitar o talento dele. Tem conquistas interessantes até, ele já ganhou o Money in the Bank, já ganhou o título mundial 2 vezes, embora sempre com reinados curtos. E tem ali uma relevância no seu midcard, né? Só que é aquela história, né? O Ziggler, apesar de toda essa relevância que ele teve, todo esse papel de escada importante que ele teve e que ele gosta de fazer no fim das contas, tanto que eu até já fiz vídeos recentes falando que eu não tenho mais dó dele, porque ele sabe muito bem onde ele tá se metendo, de tanto elevar os outros nomes, ele acaba perdendo muito. E por perder muito, ele perde um pouco da relevância dele, da credibilidade dele. Então, injustamente, mas por culpa também de uma escolha dele, no futuro o pessoal não vai lembrar tanto de Ziggler. No futuro o pessoal talvez olhe pro Ziggler, principalmente no fim da carreira dele, acredito eu, como um cara ali que era um jobber, era um cara ali legalzinho, um cara ali
sei lá, como que a gente pode comparar com alguém do passado? Eu não consigo pegar uma comparação com alguém do passado. Talvez um Mr. Kennedy, só que com um pouco mais de conquistas, pode ser isso. Poderia ser um Matt Hardy, é que o Matt Hardy depois se reinventa, entre aspas, voltando com outro personagem, que acaba flopando também. Então eu acho que o Ziggler inevitavelmente também vai acabar entrando em esquecimento aí, infelizmente, porque eu gosto bastante dele, mas escolhas dele. Entre as superestrelas, é muito difícil você esquecer uma superestrela, porque por a divisão feminina ser menor, né, você sempre tem as lembranças ali de fulana, de ciclana. E eu vou dizer que uma vai ser esquecida no sentido de que pouca gente vai citar ela entre as grandes superestrelas. Por quê? Porque a própria WWE fez de tudo para o pessoal tentar esquecer um pouco dela, que é a AJ Lee. A AJ Lee foi sim uma superestrela importante durante um tempo, foi extremamente popular, batia de frente com as irmãs Bella e com um perfil diferente, né? Não era aquele perfil diva ali, igual as tradicionais participantes do Total Divas eram. Ela tentava ser algo mais underground, que funcionou e abriu portas ali para outras. Então, a AJ Lee teve uma relevância durante uns 2 anos, 3 anos ali. Só que assim, você olha já hoje em dia e muita gente às vezes nem cita ela, às vezes nem se empolga tanto mais com o nome de AJ Lee. Por quê? Porque teve toda uma divisão feminina vindo depois. Você teve a Paige ali se consolidando, depois você teve ali a revolução das divas, aí vem Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks, Bayley, aí com o tempo surge Alexa Bliss, aí agora mais recentemente Lacey Evans, vai tendo Carmella, vai tendo Liv Morgan, e cada vez mais chegando outras. E aí com esse destaque que essas outras vão tendo, cada vez mais as superestrelas do passado vão sendo esquecidas. Aí o pessoal vai lembrar, claro, de Lita, vai lembrar lá também da Trish Stratus, mas aí você tá falando de nomes mais grandiosos, né? A própria Mickie James teve um tratamento até meio zoado aí, mesmo tendo uma série de conquistas no passado, pra vocês terem um exemplo. Imagine a AJ Lee, que a WWE ainda fez ela perder aquele reinado pelo título de divas, aquele recorde pra Nikki Bella, muito por birra também do CM Punk, marido dela, e às vezes não menciona ela, né? Evita mencionar ela também ali por birra e tal, e ela nunca quer voltar, né? É meio difícil acreditar que a AJ Lee vai voltar um dia pro wrestling, muito por causa do Punk, e tem outros rumos da vida dela aí que ela pelo jeito tá tomando, então meio que é bem possível que a AJ Lee caia no esquecimento, e quando formos citar as grandes superestrelas que vimos, muita gente não coloque ela na lista, até porque ela vai ser ultrapassada em conquistas e tal. Então a AJ Lee também vai ser uma superestrela aí que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando formos falar desse período, pouca gente vai lembrar. Se lembrar, ainda por cima, vai ser sempre porque ela beijou um monte de superstar e beijou até superestrela. Então, só vai lembrar por causa disso. E pra fechar a lista, eu vou citar um aqui que alguns vão até achar um pouco ousado, né? Tipo, caraca, mas esse aí, né? Que é o caso do Neville. Por que eu acho que o Neville teve relevância? Ele foi ali um dos caras que mais fez o NXT se consolidar, né? Quem é da época sabe muito bem o que eu tô falando. É uma época que ele foi muito bem, o Cesaro foi muito bem, o Sami Zayn foi muito bem. Depois vem Kevin Owens ali e termina de vez ali de fazer aquela fase da NXT subir de nível. E aí vem o Finn Balor todo popular, derrota geral e pronto, vira o NXT que a gente conhece nos dias de hoje. É nessa fase. E o Neville foi muito responsável por isso, né? Ele teve grandes conquistas lá dentro. Então pra mim o Neville é um dos grandes nomes do NXT, que hoje é uma das melhores coisas da WWE, ponto. Então ele já tem uma relevância aí. Só que ele ainda teve uma relevância na divisão Cruiserweight. Ele foi um grande campeão Cruiserweight, né? Ele faz uma heel turn depois de um retorno lá de lesão, transforma o personagem dele, e assim, ele sempre foi muito bom fisicamente, né? Sempre esteve bem. Melhorou o personagem dele quando estava heel, e aí fez um excelente reinado pelo título Cruiserweight. Chegou a perder uma vez pro Tozawa e recuperou de novo. Infelizmente a saída dele causou toda uma desgraça na divisão toda, né? Ele vai lá e perde o título, sai da WWE, né? A saída dele ainda não foi nem imediata, ele queria sair, mas não queriam liberar, então ele ficou sem trabalhar, até acabar o contrato dele. Quando acabou, finalmente ele saiu da WWE, quase que 1 ano e meio depois. E assim, foi triste, né? Porque eu via muito potencial nele, eu achava que ele poderia ser um cara ali que ganharia grandes coisas na WWE, era jovem, e aí infelizmente as coisas desandaram ali e não deu certo, né? E vai ser esquecido. Muita gente talvez nem lembre de Neville hoje em dia, ou nem lembre do que ele fez, né? Tanto no NXT como na divisão Cruiserweight. Tem muita gente que nem tem essa memória mais. Tem gente que nem lembra da divisão Cruiserweight, pra falar a verdade. Então é triste isso, é triste porque realmente foi um grande período ali. Apesar de um título inferior ali, em questão de relevância, ele conseguiu subir o patamar daquele título do Cruiserweight. Era um dos melhores reinados daquele período, cara. Eu gostava muito do que o Neville tava fazendo, o trabalho dele. Então
É mais um aí que infelizmente vai ser esquecido. E não precisa nem ser em 10 anos, 15 anos, 20 anos. Vai ser esquecido em 3, 4 anos mais aí.